Olá, pessoal, seja bem-vindo. Nós estamos no maior programa de recuperação e expansão de empresas da América Latina e nós vamos iniciar a nossa live de hoje com a nossa convidada super especial, Charlotte Odebrecht, que veio nos prestigiar e nos dar a oportunidade deste bate-papo. Pessoal, ela veio de Joinville para atender a gente, para falar para vocês sobre crédito. Charlotte, muito obrigado. É um prazer ter você aqui comigo novamente. E, por favor, se apresenta para o pessoal. Oi, Renan, boa noite. Meu nome é Charlotte Odebrecht e eu sou a vice-presidente do Grupo Valorem, que é focado em soluções financeiras empresariais. Então, nós temos um foco de antecipação de recebíveis, de duplicatas, de contrato, meios de pagamento eletrônico. E esse é o nosso mundo, é o nosso dia a dia. Crédito para as pequenas, médias e grandes empresas do Brasil. Que legal. Pessoal, a Charlotte é uma figura super especial do mercado, uma mulher de garra, uma pessoa que a gente se inspira muito, e as mulheres também, porque eu acho que ela inventou uma forma de fazer o crédito diferente. Ela sempre tem bastante aptidão, está sempre falando com os clientes, sempre falando com o público também, e ela é uma das sonhadoras aí, junto com a gente, para levar o conhecimento, a transferência de conhecimento para frente. Importante lembrar que esse evento é um evento de transferência de conhecimento, onde nós estaremos durante 3 dias, e hoje ainda no primeiro dia, falando sobre os principais pontos que fazem parte da rotina do empresário, e também ajudá-lo nesse desafio. Nosso maior programa de reestruturação e expansão de empresa servirá para isso. Então, de novo, Charlotte, vamos lá. Nós temos muito bate-papo para fazer hoje. Vamos Crédito lá. é um assunto super importante e a gente precisa desmistificar isso. Sempre eu vou falar, o pessoal fala de crédito e pensa só em dinheiro. Mas eu falo, crédito é muito mais do que isso. Me fala, como uma empresa merece um crédito? Bom, vamos começar explicando que crédito é uma das principais alavancas de crescimento de uma empresa. Então, a empresa vai precisar de crédito em algum momento, seja para crescer, para expandir, ou em algum momento de dificuldade. Então, o merecimento vem porque o empresário é quem cria o emprego no país, quem gera a riqueza, seja ela através da geração de empregos, da geração de impostos e que movimenta a nossa economia. Então, as empresas precisam de crédito. Agora, elas precisam muito mais do que apenas o crédito. O crédito que é um voto de confiança, né? Elas precisam compreender que tipo de crédito que elas precisam, curto, médio, longo prazo, e como utilizar essa ferramenta da forma adequada, né? Que não é fechar um furo de caixa, fechar um buraco, e sim um planejamento de futuro. Tá bom. Tá vendo, pessoal? Nada mais do que aí, ó, a experiência falando. Porque muita gente avalia o crédito como um recurso só falando. Mas para que serve o crédito se para não usar adequadamente? O crédito adequado ao seu negócio. Você falou sobre o crédito de curto, né? Médio e longo prazo. Tem gente, Charlotte, que acaba tomando um crédito de curto prazo para resolver um negócio que é de longo. E às vezes faz uma bobagem. O que você pensa sobre isso? Esse ponto eu acho que é excepcional. E é uma das coisas que eu falo bastante até no meu Instagram, no meu LinkedIn. No Brasil, o crédito de médio e longo prazo ele ainda é difícil. Ele é complexo. Existem diversas linhas. Porém, elas precisam de mais estruturação. Então, Renan, crédito, fazendo uma metáfora, é como um seguro. A gente procura crédito enquanto a gente ainda não precisa. E isso dá trabalho, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tem que programar. Crédito é estratégia de crescimento. Então, se você não sabe, né, que tipo de crédito você precisa, aí entram, né, as nossas consultorias. Porque, veja, as grandes empresas todas usam algum tipo de consultoria. Por que o pequeno e médio empresário também não buscar uma consultoria que o auxilie com as melhores formas? Então, a gente fala, crédito de curto prazo, você pode hoje fazer com os FDIC, securitizadora. Tem produtos excelentes, rápidos e fáceis. E aí você pega uma linha de médio ou longo prazo com um banco e você não fica cruzando esses dois tipos de crédito. Você utiliza o crédito correto. O que não dá para fazer? Não dá para pegar um crédito de curto prazo e querer financiar uma máquina. Aí você começa a trocar as coisas e encontra problemas, e é daí que vem essa ideia de que o crédito pode ser ruim. Não é o crédito é ruim. O crédito é ruim quando ele é utilizado da forma incorreta. Isso é muito importante. Ok, perfeitamente. Pessoal, a gente sempre fala, né, que a origem do crédito, o pessoal costuma julgar, né? Ah, mas esse crédito é caro. Mas é caro para quê? Né? A gente, pessoal, é muito comum
dentro do mercado de crédito, a gente usar o crédito para oportunidades. E eu acho que esse é o grande objetivo que nós temos trabalhado nos nossos clientes. Poxa, o crédito custa hipoteticamente 2. Se eu consigo fazer uma compra à vista com esse crédito com 10% de desconto, quanto ele me custou? Ele não me custou nada e me permitiu ter um resultado operacional melhor. E aí, o que acontece com os clientes? Né? E os empresários, eles acabam sucumbindo a um erro. Ele acaba tomando um crédito inadequado e depois isso é mal interpretado pelo crédito do banco e pela instituição. Então me fala, Charlotte, como o cliente faz para ser bem avaliado dentro de uma instituição? O que a Valorem olha hoje que ela considera relevante para conceder um crédito bom? Bom, primeiro, a finalidade. Para que esse crédito vai ser utilizado? No nosso caso, que a gente está falando de FDICs, né, em antecipação de recebíveis, são créditos de curto prazo que eles servem para o processo produtivo. Então, nós analisamos, obviamente, o histórico passado, porém, hoje, né, uma restrição no crédito, no Serasa, não há um impeditivo. Porque nós pensamos muito legal, na produção. Esta venda, esse recebível que ele está utilizando como a garantia do crédito. Tem liquidez? Quem está na ponta é o sacado? E para que ele precisa desse crédito? Para alavancar e fomentar o seu processo produtivo? Esse é o principal critério de avaliação. A gente acaba acreditando no projeto da empresa. Isso que é muito importante. Então, nós concedemos de curto prazo. Aí, longo prazo, depende, né, de cada instituição. Mas o importante é o planejamento, a clareza das informações, um cadastro bem feito, montado, transparência na conversa com a parte financeira. Por mais que existam fintechs hoje, crédito ainda é relacionamento. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Por isso que eu falo que crédito é como seguro. A gente constrói essas linhas em conjunto, enquanto você ainda não precisa. Então, empresário, né? Pense nisso, abra suas linhas de crédito enquanto você ainda não precisa. Você vai construindo esse relacionamento. Ainda existe muito o olho no olho. E existe a conversa e o bate e volta. Principalmente os FDICs se especializaram muito nessas linhas e eles compreendem o negócio do empresário. Então, a gente vai visitando, vai conhecendo os sacados, ou seja, os clientes do nosso cliente. Crédito é confiança e é relacionamento. Poxa, que legal. Pessoal, vocês podem avaliar, então, que a gente tinha no passado, né, uma avaliação que era mais contábil, que você entendia um pouco mais dos números pelo papel. Hoje, pessoal, os fundos, os bancos, os FDICs, as securitizadoras estão indo em loco no cliente, porque tudo que você me falou é o seguinte, você quer conhecer a operação do cliente. Exatamente. E não necessariamente mais só quanto ele ganha. Porque se você não puder participar de uma partinha da operação dele e ajudar ele a fazer o negócio dele girar, o teu trabalho acaba não tendo valor. Porque, pessoal, é muito importante avaliar. O cliente sempre, às vezes, olha o crédito com uma visão de custo, né? Mas ele não pode esquecer que é de fato um custo porque está dentro da composição do produto dele. E se o crédito é uma origem para que ele possa produzir, que seja o melhor crédito, o crédito mais adequado para ele fazer o negócio dele decolar. Mas mais do que nunca, o que a Charlotte está dizendo é o quê? Vamos olhar o teu negócio. Resumidamente, Charlotte, é quantos cachorros enfia lá, para quantas linguiças sai, e tem que dar resultado, porque o banco, o parceiro financeiro, a securitizadora, o FDIC, não vai colocar o recurso dele, às vezes onde não é adequado. Agora, o que eu vi, né, Charlotte? Me parece que se você entender mais o cliente desta forma, que antigamente não era tão possível, você pode ir além também nesse crédito, não? Com certeza. Um ponto bem importante é que a gente analisa muito a margem, né? E se ele tem fluxo de caixa, muito mais do que o Serasa, a gente, óbvio, olha também, né? Porque um certo histórico é importante. Mas um dos principais critérios é fluxo de caixa, né? Como é que essa empresa está se comportando? O tipo de negócio dele tem futuro? Ele está no momento de ascensão? Qual que é a tendência desse segmento ou desse tipo de empresa? E a gente começa a construção desse crédito, geralmente com limite menor, e isso vai construindo. A gente começa com uma operação mais básica e vai agregando produtos, vai agregando um fomento à matéria-prima, vai agregando outros tipos de produto e aumentando as linhas de acordo com o desempenho e dia a dia. Por isso a importância dessa transparência e da clareza da comunicação entre empresa e instituição financeira. Essa questão de responder as coisas da forma que elas são, se adiantar aos problemas, é um dos fatores mais importantes para o aumento das linhas de crédito. Legal. Pessoal, transparência mais do que nunca.
a verdade nunca mereceu castigo. Às vezes a pessoa tem dificuldade, pessoal, no processo operacional, né? Um cliente atrasa, mas é muito importante a transparência, porque o que a Charlotte está dizendo é o seguinte, existe um crédito inicial, mas o teu crédito, de fato, você constrói pelo caminho. Com certeza. Né? E depois que você constrói esse caminho, pessoal, que é legal, você tem um acesso, são operações hoje, não sei se vocês sabem, né? Mas os fundos, Charlotte, eles terceirizaram um novo middle, né? Do Brasil, os fundos têm muito mais agilidade para atender, são rápidos, muito importante lembrar, né, que não tem OAF dentro das operações, então eles acabam tendo uma competitividade aí, às vezes maior até do que os bancos, normalmente maior do que os bancos. Faz né? tempo que no crédito de curto prazo e antecipação de recebíveis, os fundos estão melhores. É muito rápido. Geralmente a operação, né, na conta em menos de 30 minutos. Não tem IOF, que é mais um ganho financeiro. Essa operação dos FDICs também não fica no Bacen, ou seja, né, não está ocupando uma linha de crédito que você pode utilizar para pegar um crédito de longo prazo. Não tem contrapartida, né? A duplicata já é a contrapartida, ou seja, você não precisa fazer um seguro. Então, as vantagens são inúmeras. Legal. Nós abordamos, então, todos esses pontos. Agora, a pergunta, Charlotte, que não quer calar, está aqui para mim. Nós falamos de uma série de formas que o parceiro pode ajudar, mas qual você acha que é o grande diferencial dos fundos? Nós falamos da velocidade, nós falamos da qualidade do crédito, mas tem mais algum ponto, assim, que é aquele... algo a mais que o fundo tem diferente? O fundo, a securitizadora, né? O FDIC? A principal é a compreensão do negócio do nosso cliente. Essas visitas em loco, esse entendimento da operação e não apenas a análise do cadastro fria. Nós procuramos entender exatamente o que o nosso cliente faz para que a gente possa atendê-lo da forma correta que ele precisa. Então, essa é a principal forma. E nas crises, os FDICs permanecem ao lado porque ele conta muito na capacidade produtiva e também na capacidade de pagamento do cliente e do nosso cliente, enquanto o banco restringe rapidamente essas linhas de crédito. Então, ter 1, 2, até 3 FDICs como seu parceiro de crédito, eu recomendo muito, e o quanto antes, para que esse relacionamento seja construído. Tá bom. O que a Charlotte disse, pessoal, é o seguinte... No mercado financeiro, a gente sabe, os bancos são muito rápidos para agir, eles também têm lados positivos, mas no momento ali da restrição do crédito, quando você às vezes tem um probleminha no seu Serasa, você tem um declínio de faturamento, acontece algo, normalmente a gente se sente a pé, que a gente fala no mercado, certo, né? Se sente sozinho. E o fundo, simplesmente por essa proximidade, que não é aquele negócio de trocar gerente toda hora, você tem a habilidade de sentar e falar, olha, esse é meu problema e eu preciso deste crédito para isso. Então, eu acho que a transparência ocorre dos dois lados, né, Charlotte? Tanto do fundo em demonstrar o que ela pode atender, né, o cliente, e o cliente em ter a verdade de falar com o fundo, explicando a sua real necessidade. Uma coisa é quando uma empresa está com uma dificuldade muito grande e ela contrata uma consultoria, uma reestruturação, um turnaround, nós temos relacionamentos que vão de longa data, né? Então, por exemplo, nós já trabalhamos em alguns projetos em conjunto. Uma empresa com muita dificuldade, problemas no seu Serasa, no seu, né, cadastro como um todo, talvez nós não fôssemos abrir esse cadastro de imediato. Mas quando vem uma consultoria junto, nós acreditamos no projeto. Nós entendemos o trabalho daquele consultor, daquele gestor interino. Então, essa parceria também, né, do meio é muito importante. A gente entra com a recuperação e com o crédito em conjunto. Uma coisa que sozinha não aconteceria. Entendi. Pessoal, é isso. Então, a palavra, como você mesmo disse, a recuperação. Eu acho, pessoal, que no mercado, dentro desses trabalhos e algumas instituições e até alguns especialistas da área de reestruturação, tem essa união no mercado que, às vezes, o empresário tem uma dificuldade, né, Charlotte? Com certeza. Ele não sabe como sair daquele problema. Então, o pessoal do mercado tem uma habilidade maior de se unir em prol de dar, uma alavancada no cliente que está ali sofrendo. Pessoal, quando você recebe dentro da tua empresa um pessoal terceiro para que possa fazer, às vezes, ali do teu crédito, passar de fato para o mercado financeiro, o que é a tua empresa, tirando os aspectos só das dores que você tem naquele momento, esses parceiros financeiros, como é o caso da Valorem, tendem a apoiar esses especialistas em reestruturação, para que você não fique desabastecido de crédito e muito menos ao léu, né, Charlotte? Como às vezes acontece quando você tem um problema com os bancos. Charlotte, você vê diariamente nos jornais casos de problema, né? Essa semana foi muito comum algumas pessoas comentaram da Oi que houve um atraso no pagamento, né?
Poxa, se você não tiver com quem falar dentro da instituição quando você tem um problema, você vai ficar de fato órfão. Então, eu acho legal isso dentro do fundo. Eu, especialmente, pessoal, tenho falado bastante com a Charlotte em virtude dos clientes que nós temos. Então, é sempre legal você ter, primeiro, quem bater um papo, porque eu acho que o fundo permite isso. Pessoal, o fundo acessa todas as carteiras, todos os outros mercados. Então, ele pode ser uma referência para você. Olha, vendo para esse cliente, não vendo. Você pode ajudar na análise do crédito do cliente? Nós fazemos isso. Nós somos especialistas em análise de crédito. Então, vários clientes nos consultam para grandes vendas, porque nós temos não só o Serasa, né? Nós temos instrumentos de inteligência artificial que vão além. Então, a gente pode dar um direcionamento, faria, não faria, faria com estes porém, faria, não faria tanto volume, vamos com calma. Esse cliente já está dando problema em outro cliente. Então, a nossa análise de crédito, ela é muito parruda. Né? Então, para grandes compras, nós gostamos de orientar os nossos clientes. Tanto a parte de análise, como a gente faz também as primeiras fases da cobrança. Né? Então, a primeira fase da cobrança é, nesse caso, com a Valora, depois que a gente já comprou o título. A gente faz uma fase totalmente amigável, de ligar, de negociar, de repactuar quando necessário. Depois também enviamos a cartório. Fazemos toda uma cobrança inicial que acaba tendo uma redução de custo gigante para a empresa. Eu já tive clientes que falaram, olha, depois que eu comecei a negociar meus títulos com a Valora, eu eliminei meu departamento de cobrança. Porque vocês fazem um trabalho tão consistente que treinou, né, os meus clientes a pagarem em dia. Então, isso é um trabalho que, né, o banco também não faz. Né? É um trabalho a mais que os fundos fazem e ajuda, né, novamente, no fluxo de caixa, porque você está voltando o teu recurso dentro de um tempo ideal. Pessoal, não preciso nem falar, né? Quando você vai tomar aquele crédito, então, no fundo, você tem que pensar nisso, especificamente na Valorem, que ali dentro daquele custo, daquela taxa, também tem um serviço embutido, que é o auxílio no processo da análise de crédito, porque se o banco normalmente, a instituição, né, o FDIC, não aceita aquele título, ele está fazendo uma pré-barreira para você. Claro. E isso é muito saudável, porque, pessoal, a movimentação é muito rápida. Às vezes esse cliente você analisou há 2 semanas, e às vezes o Serasa nem está mostrando ainda uma movimentação de curto prazo, mas eles têm outras ferramentas que permitem você avaliar esse crédito. Então, às vezes você cede ali um pouquinho no custo, naquela negociação com o fundo, mas lembrando, você tem um serviço embutido. E por fim, pessoal, cobrança. Nós estamos num momento de crise, mercado entrando agora. Eu quero entrar nesse assunto polêmico, Charlotte. Nós temos que aproveitar para falar. Porque nós falamos assim, eu dou o crédito, eu avalio o negócio, eu faço análise de crédito, se tiver problema eu ajudo. Mas é o seguinte, o cliente ele não quer errar. O cliente nunca quer errar porque custa para ele um crédito atrasado, assim como você disse, prejudica o fluxo de caixa dele também. E aí, o que a gente faz para não ter problema? Não ter problema não é uma opção. Faz parte do nosso dia a dia. Ou menor. Diminuir o problema é possível. Nós estamos no mercado é de risco, problemas teremos. Mas a cobrança, a primeira grande barreira é no crédito. Então, estruturar o seu departamento de análise muito redondo é o primeiro grande passo. E não deixar claro, né, que o vendas interfira nesse dia a dia, porque isso é bem comum. Muito bom, muito bom. Principalmente nós, donos das empresas, não devemos interferir, porque a gente quer fazer exceção, porque esse cliente sempre pagou. O que a gente analisa na Valorem não é apenas histórico passado, e sim tendência. Né? A gente vai analisando a tendência futura. Hoje nós temos ferramentas que fazem isso. Mas, quando o problema aconteceu, é ter realmente uma fila de cobrança e de etapas que você vai seguir. A cobrança, o empresário precisa olhar para a cobrança como parte do processo produtivo. Se você produziu, vendeu, não recebeu, você, na verdade, jogou dinheiro fora. Então, o teu processo não terminou lá na fábrica, quando você entregou o produto. O processo só termina quando a cobrança fez o seu trabalho e botou dinheiro para dentro. Quando o dinheirinho está aqui no bolso. Não tem jeito. Então, a cobrança deve ser considerada um passo muito importante. A gente já está vivendo um momento de inadimplência. Isso não é lá na Valorem, isso é geral. Pessoa física e pessoa jurídica. Isso já está acontecendo desde dezembro. Nós já estamos no momento, eu não quero ser negativa, mas é uma mini recessão. Nós já estamos vivendo isso. Então, nós precisamos ter muita cautela no crédito, um reforço na cobrança, na equipe, nos processos, nas ferramentas. Essencial.
Quer dizer, acompanha o processo, abaixa a cabeça, não olha do lado, cumpre o que está planejado. Às vezes, né, Charlotte, o cliente, nesses momentos de dificuldade, ele acaba perdendo um pouquinho do volume de venda e às vezes ele começa a querer fazer bobagem para recuperar isso. Às vezes é melhor deixar de fazer do que perder. Como você disse, eu produzi, gastei energia, gastei um recurso financeiro, gastei energia física, folha, mão de obra. Se eu perder nessa última etapa, é a pior que tem. Se eu só não fazer a operação, eu deixei de ganhar. Mas se eu fizer e não receber, eu trouxe um problemão para a instituição, porque eu vou ter que pagar. E também trouxe, às vezes, até para a carteira do meu cliente. Porque nós precisamos aprender, né, Charlotte? A falar não também para o nosso cliente. Porque será que ele pode comprar aquele volume concentrado para aquela data? Né? Será que ele está pronto para entender um não nosso? Isso sempre é uma dificuldade. Sempre é uma dificuldade nossa. Eu falo minha também, gente, porque eu também sou empresária e também quero crescer, também quero vender mais. Do empresário e de todo o setor de vendas que tem meta para bater. Mas não adianta. O que importa é a última linha. Uhum. E a gente deixar de ter furos de caixa por cobrança, uma venda que não deveria ter sido feita já no primeiro momento, é uma das melhores ações que a gente pode tomar para melhorar a margem. Para de gastar energia. Moral da história. É melhor ganhar pouco do que perder qualquer coisa, né? É melhor ganhar bastante, né? Melhor é a gente operar bem, né? E ter as suas linhas de crédito com preços muito atrativos, já estipuladas antes, e fazer uma boa análise de crédito. Para isso, para que a gente tenha a capacidade de fazer uma boa análise de crédito, tem um ponto ainda antes, que é nós termos uma força de vendas, uma força comercial muito potente. A gente só pode dizer tchau para um cliente ou fechar outro quando a gente pode escolher os nossos clientes. E isso demanda uma área comercial reforçada. Que legal. Pessoal, tá aí a voz da experiência de quem faz todo dia. Você sabe, Charlotte, que nesse evento a gente teve muita questão de falar quem está envolvido com a rotina, de fato, que não seja uma questão somente técnica, porque a realidade do empresário é a nossa, que estamos ali vivendo dia a dia com ele. Então, somente quem vive isso vai poder contribuir para o cliente. Indo para o final, aquela pergunta de $1 milhão, a gente brinca, né? A pergunta que todo mundo quer saber, a opinião da Charlotte. Qual a dica para o empresário brasileiro neste momento? Falamos bastante sobre isso. Reforce o seu time de análise de crédito. Invista em ferramentas, em treinamentos e atualizações. As coisas estão mudando muito rapidamente. Analise o crédito antes. A cobrança ela é importante, mas ela é o depois, quando já aconteceu. Para que não hajam problemas na sua venda, né, no seu faturamento mensal, reforce também e invista nos treinamentos e capacitação da sua equipe de vendas. Porque se você não tiver muita venda, uma hora você vai se desesperar e vender errado. Então é antes até do crédito. Muita venda para que você escolha muito bem no crédito. O resto é consequência. Muito bem. Charlotte, nós vamos para o nosso encerramento. Pessoal, só para dar os últimos recados, o nosso evento começou hoje, nós temos 4 lives ao dia, todas as lives são às 10, às 13, às 15 e às 19 horas. Amanhã a gente continua com a nossa rotina, os maiores especialistas da América Latina vindo também para poder deixar aquele recado. Charlotte, queria agradecer mais uma vez pela tua paciência de ter que ouvir a gente. Assunto de finanças sempre é complexo, mas também ter a gratidão de você sonhar esse sonho com a gente, que é orientar o empresário, construir um país ainda melhor, tentar gerar emprego. E a gente costuma dizer que o nosso trabalho só tem valor se a gente puder mudar a vida das pessoas. E cá estamos, né? Transferindo conhecimento para poder ajudar o empresário, ajudar às vezes até a dona de casa que está lá, né? Ajudar aquele executivo daquela empresa que está com dúvida e pode sanar essas dúvidas aqui. Eu acho que nós não temos perguntas. Estamos liberados. Então é isso. Vamos para o nosso encerramento. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Pessoal, até logo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.